Bem-vindos a mais um Cacofonia. É verdade. Como é que foi? Hoje Como é não- que está a ser? Hoje num registro diferente. Como é que será? Não é? É verdade. Hoje estamos aqui num registro mais... Hoje trazemos já o convidado. Hoje trazemos já o convidado. É assim Hoje é assim. uma espécie de preparação, não é? Para o futuro. É, para o futuro, não é? Sim. Vítor, em setembro. Depois falamos sobre Depois, isso. depois falamos. Depois damos mais novidades. E quem é o nosso convidado, José Paiva? É um senhor que dá pelo nome de Luís Oliveira. Não confundir com Luís Miguel Oliveira. Sim. Olá, Luís, Olá. da Antena 3. Da Antena Bem-vindo. Obrigado pelo Vem-nos aqui. convite. As aulas de rádio, quem Não, sabe? não. Não? Não. Tu... Chuta. isto é uma coisa que eu gostava de recordar. Tu... SMS, diz-te alguma coisa? Diz-te a ti. A mim diz-me recentemente. Então. Porque ele... Insónias. Sim, a RTP2 começou a fazer reprises de... Verdade. Explica-me como é que era esse programa. Pá, o que é que eu me lembro? Quando é aquela ideia, se te lembras, é porque não curtiste, não é? Eu até curti. Olha, aquilo foi o primeiro programa que eu fiz para a RTP1 e é quando eu venho para Lisboa. Eu sou do Porto, trabalhava no Porto, já trabalhava para a RTP na altura do Porto. E na altura venho fazer o programa para a RTP1, porque aquilo tinha, não sei se te lembras, eu até acho que às vezes as repetições cortam partes, aquilo é às vezes editado, aquilo tinha uma parte com uma banda, com uma entrevista, a curadoria musical já era da Antena 3 na altura, e eu fazia essa parte da entrevista e depois era também júri, digamos assim, de umas provas que havia. Pá, eu já também tenho que fazer... Matemática, de... Não, acho que era mais destreza física, mas não sei o quê. Depois entrevistava os miúdos no... Havia destreza física? Epá, já não me lembro bem, mas sim, se não era saltar à corda, era uma coisa assim do género. Espera, assim, não tinha nada a ver com música? É que eu não sei que Não, programa é. tinha uma parte em que eu vou já contar uma história muito engraçada sobre isso, que está no YouTube, podem ver. Há lá uma parte que ia sempre uma banda. Portanto, normalmente o que acontecia até era a banda estava durante 3 dias lá e depois eles, nas gravações, ou melhor, na emissão, iam alternando para que não fosse a mesma banda durante 3 dias seguidos. Portanto, a banda fazia um tema em playback na altura, os miúdos adoravam aquela parte, estamos a falar de adolescentes com 13, 14 anos na altura. E era em que ano, desculpa? 2004. É engraçado que eu antes depois estava num restaurante e há um rapaz que sempre que me estava a levar a comida à mesa ou a perguntar alguma coisa, sorria muito. Simpático e tal, pá, se calhar reconheceu-me de algum sítio, coisa do género. E no final ele diz, sabe, eu estive no SMS. Isto não pode ser, porque o rapaz tinha 24 anos ou 22, isto foi para aí em 2014, 2015. Pá, e tu pensas, caramba, 10 anos naquela altura é muito tempo, e acho que foi assim a primeira vez que eu tive aquele impacto. E já me aconteceu uma vez no Alive, curiosamente no Nós Alive, está agora a chegar, um rapaz também que foi ter comigo e disse, pá, eu quero tirar uma fotografia contigo para mandar à minha mãe, porque é a primeira vez que fui à televisão. Quando ele começou a dizer isso, pronto, já sei. E destruíste a vida de algum puto nesse programa? Pá, acho que não. Alguém que não tivesse estado os pontos todos? Acho que não, nós tentávamos ser um bocadinho, mas olha que à semelhança do que acontece agora um bocadinho até no futebol e nos desportos com os pais, se eu tivesse que assim sublinhar uma coisa menos boa, às vezes era a falta de fair play dos professores. A sério? Porque levavam aquilo muito a sério. Os pais estamos habituados agora, os professores. Sim. Porque aquilo era um concurso entre escolas. Entre escolas. Tinhas uma escola de um lado e depois da outra. Depois faziam problemas de matemática e quem era a escola melhor. Tipo Jogos Sem Fronteiras, mas... De escolas. Pronto. Então os professores... E recebeste alguma nota? Não, mas lembro-me uma vez de dois em particular assim um bocadinho desagradáveis e com uma conversa assim um bocado estranha, que porque isto é um dia muito importante para a vida deles. E não tem que ser, não é? Não é o dia, está longe, o dia que vais à televisão, não tem que ser o dia mais importante da tua vida. Só para se divertirem, não é? Devia ser, mas não foi. Mas há uma história engraçada, isto está no YouTube. Aliás, o Fernando Alvim já utilizou isso num programa da RTP Memória. Vocês devem conhecer uma banda chamada Bizarra Locomotiva. Sim. E foi convidada para ir ao programa e foi fazer o que faz sempre, não é? Acontece que, para quem conhece, a banda tem uma linguagem forte, agressiva, e então no playback tu fez o vocalista, o Sidónio, com o peito assim tatuado a dizer ódio. Comprando crianças de 13 e 14 anos. Que imagem tão bonita. Isso está no YouTube e de facto é engraçado. E como é que se reage a isso? De certeza estavas a sentir que estavas a assistir a um momento histórico. Um momento ímpar que vai. Eu estava-me a rir com aquilo. A equipa era muito boa. Tinha uma coisa que às vezes é rara em televisão. Nós gravávamos aquilo nos antigos estúdios da Edipim, na Abrunheira. E eu tive muita sorte nessa altura, porque para além de ter trabalhado com uma pessoa que é
um coração inacreditável, que é Sernel Andrade, que Ele. é mesmo muito fixe. Nós entendemos muito bem, porque pronto, fomos muito claros logo no início, eu precisava da ajuda dela de muitas maneiras, e ela sabia que eu também não estava lá para calcar os calos a ninguém, antes pelo contrário, e foi muito fixe. Ela, ainda hoje temos uma belíssima relação, eu gosto muito dela. Mas depois a equipa era toda, que é uma coisa rara em televisão, era quase sempre a mesma. Câmaras, assistente de realização e tal. E nós gravámos 3 programas por dia, porque aquilo foi durante... parece certo, aquilo foi um ano a gravar, mas... E era de quanto tempo? Aquilo tinha, não sei, nós demorávamos o dia inteiro a gravar aquilo, porque... Mas eu por acaso não me lembro disso de dar na altura. Sabes que aquilo dava à tarde? Ideia. Foi um que idade flop é que ou não? tens? Que idade é que tens? Tenho 27. Sabes porque é que tu não te lembras? Porquê? Porque aquilo apanha o grande boom e o grande sucesso dos morangos com açúcar. E Por isso é que eu nunca ouvi falar sobre isso. Estavas em casa a ver a Rita Pereira e a Cláudia Vieira. A comprar os posters dela. Da Benedita. Pronto, é isso. É o porquê. E depois disso fizeste... Já agora, quem eram os outros júris? Olha, era o Bruno, que não me lembro do apelido, mas ele era advogado. Ficou um grande amigo. Não, por acaso ainda trocamos, graças à bola, ainda trocamos algumas mensagens, que é um doente do Benfica, e a Rita Paixão, que lá está, que tratava dessa parte mais das provas físicas e tudo mais. E é engraçado que eu encontrei a Rita o ano passado numa festa do Indie Lisboa, e a certa altura estávamos lá assim até no meio daquele barulho todo a dizer: pá, Rita, eu vou pedir uma indemnização à RTP2 por estar a exibir aquilo, e ela sugeria, dizer, pá, nós devíamos fazer juntar aquela equipa e fazer uma sessão noturna a ver aquilo. E disse, pá, tudo bem, mas muito bêbados. Não há outra A maneira. graça era vocês muito bêbados a fazer de júri na mesma, a Sernela Andrade também. E os putos que tiveram mais lá, velhos. mais velhos também. Sim. Isso Alguns mesmo, tipo, Isso era uma grande ideia. Isso era- já enterrados na droga vi e isso. tal. Sim, eles não eram assim. Não consegues mexer os cordelinhos para isso. Acho que não. Depois disso, fizeste mais alguma coisa na televisão? Eu fiz muitos anos o Top Mais. Estás a ver? Eu estava Ah. certo. Fiz. Já fazia antes, do Porto para Lisboa, e continuei a fazer até o programa acabar. Até para ser internet. Não, por acaso aquilo durou ainda um bocadinho para lá Pois foi. da internet. Mesmo da MTV ainda sobreviveu um bocado. não foi? sim. E era que mesmo quando acabou não tinha maus resultados. Aquilo não tinha. Quer dizer, o programa era assim um bocadinho aquela ideia de lareira de sábado à tarde, não era? Sim. Era o programa mais antigo de entretenimento da televisão portuguesa. Não? Pois é, exato. Durou muitos anos, e para mim foi incrível, porque eu acho que ainda hoje, quando penso um bocadinho nisso, não é que penso muito, mas acho que lucrei bastante, porque eu na segunda entrevistava o Camané, na terça o Devendra Barnhart, na quarta o Toy, se tivesse que ser, e isso obrigava-te a teres um discurso diferente, a preparar-te de forma diferente para cada uma das entrevistas, a ouvir música diferente, interessei por coisas que de outra forma se calhar não me teria interessado. Foram tempos muito, muito fixos, e trabalhei muito tempo também com as mesmas pessoas, e pessoas que ainda hoje são... Não havia um bate muito que isso ia voltar, o Top Mais, mesmo o Top Mais. Não sei. Tens o A330 que é... Pois, não sei, eu acho que se me perguntares porque é que aquilo acabou, eu não tenho que dar essa resposta, mas eu acho que aquilo a certa altura tornou-se um bocadinho anacrónico a maneira como se consome música Foi ficando hoje, para não é? trás, se calhar. Sim, a própria indústria também não quis resolver aquele problema, ou demorou muito tempo a resolver aquele problema. O Tony Carreira também estava sempre em primeiro, não é? Pois, eu não sei como é que hoje se podia fazer. Hoje quer dizer, hoje há tops. Olha, na semana passada estávamos a falar isso lá num programa da rádio. Eu vou fazer aqui um bocadinho de autopromoção, claro, precisamos de falar. Em que sou eu, Ana Markel, o Rui Miguel Abreu e o Nuno Galpim, e estávamos a falar do novo chart, do novo top da Rolling Stone, que é um top que já, para além da ideia do digital, óbvio, não é? Dos streamings, etc., também já coloca ali uma ideia de notoriedade dos artistas. Portanto, hoje em dia, medir esse top já teria que ser uma coisa um bocadinho diferente do que era há 20 anos atrás. E de repente agora também toda a gente ganha um novo... eu acho que há um novo fogo na música, não é? Toda a gente voltou a estar muito interessada em novos formatos de consumir, a ler, a ver, a malta a fazer tipo o Sam DQT, quer dizer, o programa já é antigo, mas se calhar a certa altura a forma como se consome. Sim. Seria mais difícil agora se calhar voltar com um programa desse género. Sabes o que eu acho? Olha, eu vou dizer uma coisa que até é contra mim. Nós na Antena 3 já é o segundo programa de televisão que fazemos, e é um programa onde agora está o Elétrico no ar, é sempre às quintas-feiras, depois de 5 para a meia-noite já fizemos o No Ar, um programa chamado No Ar, e há ali um investimento grande da parte da Antena 3 e da RTP também, em trazer de novo a música para a televisão.
E eu às vezes olho para aquilo e para mim, não sei se tenho mais prazer em ver aquilo passado 1 ano e meio no YouTube do que propriamente Na altura. na altura, porque eu acho que já ninguém vive assim, de estar à espera que quinta-feira. E a música na televisão, por exemplo, eu tenho um bocadinho essa ideia. Eu acho que para mim eu gostava mais de uma televisão onde o Jorge Palma lança um disco, ou o Rodrigo Leão lança um disco e tem 3 minutos no noticiário, ou 5 minutos para falar em direto no noticiário, do que um programa que às vezes, isto tem é que haver um programa, tem é que haver. Não tem nada a ver, tem é que haver uma naturalidade nos artistas passarem em diferentes espaços e poderem falar do seu trabalho sem que isso seja arriscar, que é uma palavra assim um bocado horrível, não parece que estamos a falar de física quântica quando são artistas que fazem música e a música é uma coisa que faz muito parte da vida das pessoas, acho eu. Quem que fazia esses tops do Top Mais? Aquilo era feito Era mesmo pelas vendas? Sim, aquilo era feito pelas E aqueles boatos que havia empresas que compravam discos? Não, aquilo depois tinha algumas nuances. Nós temos um mercado pequeno e essas coisas, aliás, no final, nos últimos anos do Top Mais, por vezes havia alguns fenómenos alternativos a treparem na tabela, porque os números já eram tão pequenos que às vezes isso era notório, estás a perceber? Tipo, na semana em que saía o disco, sei lá, dos XX, se calhar ele ia aparecer em 7º lugar, porque de facto já se vendia. Eu não sei se vocês têm. Eu continuo a ser um doente que compra muitos discos e às vezes entro em lojas de discos e a solidão sou eu, não é? Quando são lojas de discos de género sérias, dignas desse nome, a Luilu, a Groove, a Flor. Não, há de facto uma comunidade. Mas eu já dei por mim às 11h30 da manhã a matar tempo na FNAC do Chiado e a ser o único ali naquela zona, de facto. E das pessoas que apanhas, achas que o público que vai a essas lojas mudou ou continua a ser tipo mais Luís Oliveiras? Ou... há malta que eu encontro há 20 anos nas lojas. Isso é engraçado. É engraçado. Sabes que aqui há uns tempos atrás eu fui a uma loja no Porto que é a Tubitec e voltou e trabalha lá hoje um empregado que tinha trabalhado numa outra loja do Porto que era a Sinigo Jojo's, que era isso feita. E assim que eu entrei na loja, olhei para ele, nós cumprimentamos e a certa altura chegou a minha mulher e eu dizia assim, este gajo é um dos responsáveis por eu não ser rico, porque eu gastei muito dinheiro à pala dele. E há malta que sei lá, que hoje vai à Tubitec como ia à Jojo's na altura, ou que hoje irá à Groove como iriam outras lojas de Lisboa que eu não conheço o nome, porque não vivi esses tempos. Há muita malta que se manteve. Há uma ideia de tribo, pois também é claro que hoje em dia cidades como o Porto e como Lisboa também entra muitas, sei lá, Luilu é um bom exemplo, porque é ali no Chiado. Entra sempre um inglês que quer um disco de fado ou que... Tu também já vendeste discos teus? Muito pouco. Mas já te aconteceu venderes um disco e passado uns anos voltares a comprar? Não, já me aconteceu comprar várias vezes o mesmo disco. Okay. Por edições especiais, por exemplo, sei lá, tenho um disco dos Clash, o London Calling, eu acho que comprei 3 vezes. Okay. E aconteceu coisa engraçada aqui há 2 anos. Um dos meus discos assim, que marcam uma altura da minha vida que me lembro muito é quando saiu o primeiro disco do Abrunhosa, ou Viagens. Eu tinha 14 anos na altura, eu tenho esse disco assinado. É feito o Abrunhosa, por acaso não tem... Teve um disco novo recentemente, tem que continuar a fazer não estou atento. Sim, mas continuar a fazer muitos concertos. Não. E a fazer discos relevantes, não tenho o seu público completamente consolidado. Eu esse disco, aquilo foi na Roma Megastore Salvador do Porto. Eu fui para a fila, ele assinou-me o disco na altura, e aquilo foi uma coisa... É difícil explicar o que foi aquele lançamento na altura. Aquilo foi assim uma ideia de uma rockstar que nós não tínhamos na altura, e aquilo foi muito impactante. E eu ouvi aquele disco do início ao fim N vezes. E há 2 anos, salvo erro, coisa do género, se calhar mais, eu quis pôr o disco a tocar, e o disco já não tocava, mas nem sequer estava muito arriscado. Eu acho que aquilo foi ou excesso de uso ou o tempo a passar. Sim. E tal. Então fui comprar o disco outra vez e comprei uma edição especial que traz um DVD. E é engraçado porque depois fiquei um bocadinho frustrado e disse, caramba, eu não queria esta edição especial porque ali não dá para meter o meu booklet onde está a assinatura do Abrunhosa. Então, podes colar com fita cola. Exato, cheguei assim um bocado de fajuta. Então fiquei com 2, deve ser dos poucos que eu tenho, os 2. Um não serve para nada. Chegar até ao Abrunhosa e pedir-lhe se calhar um dia vai acontecer. E qual é assim o disco mais fora que tens vergonha de ter? Tem tanta coisa. Também é assim. Britney Spears, One More Time, não? De que tenha comprado, o primeiro disco que eu comprei, por exemplo, é
O primeiro disco que eu comprei era aquele tipo que era não sei se vocês são muito novos, pá. O MC Hammer, que tinha aquele Can't Touch This, né, com aquele sample do Super Freak, em vinil ainda. Esse foi o primeiro disco que eu comprei. Agora, eu não te posso dizer o pior, porque eu recebo muita coisa durante este tempo todo e pronto, e recebo coisas que não são nada o meu género, e coisas até que às vezes nem percebo como é que me vão ter às mãos, mas bem, por alguma razão. E lá está, e, por exemplo, também quando fiz o Top Mais, eu recebia muitos discos para preparar entrevistas e tudo mais, que são coisas que dificilmente ouviria de outra forma. Qual foi a banda que te impressionou mais no Top Mais? Como assim? Define impressionar. Não sei, porque eu lembro... A entrevistar ou de... Não, de estar no top mesmo. Okay. E de tu não conheceres. É pá, assim, posto assim, não consigo... Vamos ver os não sei quantos. É tipo, é lá, o que é isto? Pois, não sei, assim não estou a ver. Sabes que também aquilo não era, o top não era muito alargado e acabavam por ser, era difícil haver assim um OVNI. E não era desses. muito underground também. Sim, não era difícil, sobretudo na música portuguesa, era muito difícil haver um OVNI desses, mas... pois, não... Olha, e assim de entrevistas? O quê? Aquela que tu ficaste no fim, epá, o que é que aconteceu aqui? O que é que aconteceu aqui? Nick Cave. Por culpa minha, porque estava super nervoso. Estava muito nervoso. Não, já não era um novato, mas estava nervoso e o inglês saiu-me assim um bocado. Sabes, e ele como é que ficou? Percebeu ou foi. Ele percebeu, mas. Ou seja, ele não foi mal educado, mas também não tem que ser condescendente, não é? Portanto, não fez a cena dele. Não, atenção, dito isto. Depois ia para o ar 3 minutos editados e eu acho que quem viu em casa não ficou com a ideia de isto foi assim um bocado estranho. Eu senti um bocadinho o peso de alguém que gostava bastante e que, não sei porque houve ali um lado, eu já tinha entrevistado pessoas que gostava muito, mas ali intimidou-me mesmo ao ponto de, sabes que aqui há muitos anos eu também, olha, logo, aí sim estava no início, os New Order vieram cá, 2004 ou 2005, já não me lembro. E foi 2004 porque era o ano dos MTV Awards em Portugal e a MTV tinha alguma malta da sede, Inglaterra, cá, para ir promovendo os MTV Awards em Lisboa. Então aquilo tinha assim uma espécie de um set montado atrás do palco e onde estavam a ser feitas algumas entrevistas, assim, um set onde estava a MTV Portugal e esse canal da MTV Internacional. E depois estávamos nós, portanto, íamos rodando e eu estava à espera de começar a entrevista com os New Order e estava sentado ao lado do baterista, do Stephen Morris, a fazer um bocadinho de sala porque iam ser mais 5 minutos até a gente avançar, estava ali um bocadinho. E a certa altura disse, um bocadinho nervoso, entrevistar os New Order e tal. E o gajo diz assim, sabes, é nessa altura que a gente sente que está velho, porque quando nós começámos, nós estávamos muito nervosos e os jornalistas estavam-se a cagar. E agora é o contrário, os jornalistas estão muito nervosos e nós estamos a cagar. Pronto, é um bocadinho assim. Mas, acho que essa foi assim aquela que eu senti a maior estranheza por... aquilo acabar e eu não estar assim muito feliz com o que tinha feito, sobretudo porque era alguém quem eu até conhecia bem o trabalho, portanto estava mais que preparado, mas pronto, não acontece. Não. E não tiveste uma fase de ter uma banda? Já agora? Sim, mas muito... O que é que tocava? Tocava guitarra. Guitarra? Sim, mas foi garagem? Muito... Sim. Mas foi muito 14 anos, portanto... a música tem uma coisa muito engraçada, quando em comparação, por exemplo, com o desporto, com o futebol em particular, não é? Que é... quando tu jogas futebol e tens 14 anos... Há ali um momento em que tu percebes, não vou ser o Cristiano Ronaldo, não vou ser o Messi. Futebol, eu tenho um texto teu qualquer no... Sim, é capaz, no relato. No relato. Sim. Mas a um nível, eu não jogava futebol, eu equipava-me, não era? Foi fixe, foi fixe. Já nem me lembro, mas pronto. Foi honesto, gostei da honestidade. Sim, pronto. Mas ali aos 14 anos tu percebes o nível que tens, quer dizer, sabes que não... Não vais progredir mais. Pronto, é aquilo, é para te divertires e tal. A música às vezes é diferente. Há muita malta que tem 40 anos e que acha que se dessem uma oportunidade, para a semana estavam em Hyde Park e iam partir aquilo tudo, não é? Eu acho até isso bonito, não estou aqui a ser crítico disso. Há ali um lado de tu acreditares no que estás a fazer, às vezes porque estás muito perto da arte que estás a fazer. Eu curiosamente acho que quer no futebol, quer na música, tive um vislumbre do meu futuro com muita clarividência. Ele não ia ser bonito se continuasse naquilo. Não tinha assim tanto talento. Por acaso até tinha... Estaria vivo agora? Exato. Era a única maneira de ter sucesso, era essa. Era ter morrido rapidamente. Mas não, foi divertido, foi uma fase muito precoce, não é? Tinha 13, 14 anos.
Mas eu percebi logo que não tinha talento suficiente, e ainda hoje eu tenho uma guitarra em casa e aquilo para mim é um... De coração. Praticamente, ainda por cima... Já tem, sabes, eu acho que à medida que uma pessoa vai avançando na idade, é um bocado como aprendes uma língua nova, que é... Se não a praticares... Não é isso, se tu aprendes uma língua nova, quando és muito miúdo, tens um grau de humildade que faz com que tu faças ditados, não é? Tipo, aquela ideia de tentativa e erro não é tão frustrante quando és adulto. Quando tu és adulto e pegas numa guitarra, e ainda por cima que outrora já foste capaz de manusear, e depois... Parece que aquilo... lá, o que é que está aqui a acontecer? Mas vale não pegar de novo, não é? Pronto, é um bocadinho isso. Para não te sentires dessa maneira. Não, eu fui maior. Não, mas isso eu nunca fui maior. Nunca fui, estás a ver? Mas o problema é que eu nunca fui maior e agora mesmo fazer o Dó, Sol, Ré, Mi menor já me custa. E as pessoas quando te abordam ou em festivais ou assim, perguntam mesmo: então Luís, tu já tiveste uma banda? Não, nem tenho sempre a ideia que a malta que trabalha em música, da rádio ou assim, vai ficar sempre a achar que lhe vão perguntar: tu tiveste uma banda, não foi? Não. Tipo o Freitas. Como é que está a carreira? Nunca tive. Quer dizer, tenho, aliás, dessa malta que estudava comigo e que tinha bandas, há uma outra pessoa que se viabilizou enquanto músico, não necessariamente ter uma banda conhecida, mas que é músico de profissão, ou dando aulas, ou tocando em variedíssimos projetos. Nós temos uma ideia um bocadinho glamourosa do músico que compõe, edita discos e dá concertos. Pode ser só de estúdio ou pode dar aulas? Sim, há uma ideia de um trabalho de segunda a sexta, muitas vezes feito com um bocadinho menos de glamour, mas que existe e dá trabalho a muita gente, e às vezes até são pessoas que essas sim, mais tarde, depois conseguem artisticamente se satisfazer de uma outra forma e apresentar um trabalho que é deles, mas felizmente foi, e aí podes ir ao YouTube à vontade que não há, eu certifiquei-me que não havia nada. Então onde é que veio o interesse pela música? Foi assim uma coisa que surgiu? Ou... Olha, deixa-me dizer-te que o interesse pela... Ou trabalhar na área de... mais ou menos, ou seja, eu faria rádio se calhar se não fosse pela música. Eu acho que são coisas, a certa altura juntaram-se, mas o meu interesse pela rádio, de ser ouvinte e tal, ultrapassa um bocadinho a música. Sempre gostei muito de ouvir relatos, sempre gostei muito de ouvir notícias, sempre gostei de ouvir debates políticos na rádio, até desde miúdo. Portanto, isso ultrapassa um bocadinho a ideia só da música. A certa altura tu percebes é que podes... É como quando tens assim um quarto de brincar e percebes que isto pode ser a minha profissão também. Exato. Já tentaste fazer algum relato? Não, por acaso tenho um truque, mas agora não dá para fazer, que eu sei fazer relatos à chuva em onda média, em línguas diferentes. O que é que precisas para fazer isso? Tenho que usar o no maço de tabaco, mas está lá fora. Não vamos fazer isso. Depois eu ensino-vos. Vocês fazem isso no próximo programa. Fazem no próximo programa e vocês é que brilham. Não, damos de crédito. A cena da música, olha, eu quando era muito miúdo, o meu pai fez questão que eu aprendesse sempre um instrumento. Portanto, eu não sei tocar órgão, eu não sei tocar guitarra, mas tive também aulas de solfejo, educação musical e tudo mais. E eu acho que quer dizer, eu não gosto de raciocinar assim, de racionalizar muito isso, mas eu acho que isso ajudou-me, porque me expôs a música muito diferente logo desde de tenra idade. Um bocadinho, vocês também não sei se têm essa memória, mas quando eu cresci havia um senhor chamado Vasco Granja, que já morreu 85 vezes nas redes sociais, não é? Aliás, sabemos por isso, não é? Claro. E ele tinha um espaço na televisão em que aparecia muita animação de leste e ninguém gostava daquilo, toda a gente estava a ver aquilo para ver o Tom and Jerry no final. Mas o que é facto é que toda aquelas cenas em plasticina da Polónia, se calhar abrem-te um bocadinho a carola e anos mais tarde estás a ver animação em volumes de coisas podem ser da Pixar ou até feitas em Espanha, ou sei lá, o Labirinto do Fauno, uma coisa qualquer, e se calhar tens um grau de entras naquilo com mais facilidade porque foste exposto a coisas em terra idade, não é? Em terra idade. E eu acho que a música acabou por ser um bocadinho isso. Esse contacto desde muito cedo fez com que eu tenho muitas memórias ligadas à música, de ouvir daquela fase em que tu ouvias aquilo tudo de trás para a frente, o mesmo disco, a brincar em casa com o meu irmão. Eu pausava as músicas e escrevia as letras. Não sei se... Por exemplo. Então tu não fizeste isso? Não. Mas só tens um ano de diferença de mim. Sabes que eu aqui há uns anos... foi muito triste. Eu aqui há uns anos tenho uma relação simpática com o GNR e com o Jorge Romão em particular. Eu ouvia muito, mas mesmo muito um disco chamado GNR em vivo. Eu tinha aquilo em cassete.
Epá, ao ponto de eu saber as deixas todas do reininho entre canções. E era no Dunas, salvo erro. A certa altura ele dizia algo que para mim e para o meu irmão era imperceptível, mas nós traduzimos aquilo à nossa maneira, não era? Que era, pá, na nossa carola era vai marrar, pá, já não te consigo dizer. E houve uma vez que eu com o Romão, já não sei por quem conversa, disse, epá, ainda bem que estamos aqui, tenho uma pergunta para te fazer. Pá, e então ele dizia-me assim, não, pá, o que o reininho diz é, na altura, quem fazia solo de acordeão era o Tolly César Machado. Ele diz, o que ele diz é vai Machado, só que ele diz vai Marrado. Pronto. E eu disse, pá, são 30 anos a dizer isto mal. Liguei logo ao meu irmão e disse assim, olha, sabes o que é aquilo, pá? Então, pronto, então foi aquele erro. Ficaste iludido ou não? Pá, não, foi aquilo, era tão óbvio, estás a ver? É aquela ideia de, pá, isto era tão óbvio, como é que eu não cheguei aqui? Mas pronto, não. Então foi mais também por causa da ligação com o teu irmão, tipo, como tinham ali uma cena que a música... Sim, preenchia música, futebol, pá, como é com irmãos, não é? 4 anos de diferença, apesar de também às vezes não acabas sempre por brincar muito, mas futebol, música, algum cinema, pá, faz parte da tua maneira de ir crescendo. Pá, depois é aquele clássico de procurar o disco dos primos mais velhos que te emprestam. Acho que há coisas que eu comecei a ouvir assim um bocadinho por isso, que se calhar até não seriam muito para a minha idade. O Springsteen, por exemplo, é um artista que eu gosto muito e desde muito cedo. E eu lembro que aquilo tinha a ver um bocadinho. Eu acho que fui quase. Como é que eu ia explicar isto? Eu acho que fui quase. Senti uma pressão para gostar do Springsteen, porque aquilo tinha 2 primos mais velhos que celebravam o facto do Springsteen ter um novo disco, que recebiam. Ia comprar juntos. Não, recebiam os discos no Natal, no aniversário, estás a ver? Tipo, havia aquilo. Tu percebias que eles valorizavam mesmo. E como eram mais velhos, eram teus primos. Tu também queres ter aquele feeling de alguma maneira, não é? E tal, de pertença, não é? De pertença, e eu lembro das primeiras vezes que me atirei ao Springsteen, aquilo era claramente velho demais para mim, não por cima são canções sobre losers, meu, é o que eu sinto como Springsteen. Pronto, vai chegar lá. Já tentei algumas vezes, pá, não sei porquê. Dá uma folga agora de 5 ou 10 anos. Depois... Daqui a 10 anos voltamos aqui. Não faças isso. Se não gostas, não precisas de... É um dos meus artistas favoritos, mas não estou aqui para evangelizar. Chegaste a conhecer algumas das pessoas que ouvias em rádio quando eras mais quase todas. Sério? Todas, tipo, qual é que foi aquela sempre aquela António cena Sérgio, da voz do... Conheci o Sérgio, tive 2 ou 3 vezes com ele. Eu tornei-me amigo de muitos deles por trabalhar na 13 e por isso, portanto, a coisa é. Quer dizer, às vezes também pode ser um bocado de desilusão se as pessoas forem um bocado bestas. Mas... Sim, pode. Eu e o Paiva, por isso. Exato. Conheci-o e fiquei. Mas olha, se calhar o mais. O que acaba por ser assim um bocadinho mais. Eu já contei até esta história com ele à frente, porque é mesmo verdade, que é o Álvaro Costa, se calhar foi o mais significativo, porque eu tinha. Ainda vou procurar isso, que eu ainda acho que tenho em casa. Algumas cassetes com programas do Álvaro, na altura, uma coisa que ele fazia na 3, que era o Drive-In, e outras, quando fazia o painel noturno da 3. E eu fui trabalhar para a Rádio Nova, que é onde eu começo, e uma vez numa reportagem, a inauguração da loja da primeira FNAC no Porto, ele estava a fazer lá a emissão para a Antena 1 ou para a Antena 2, já não me lembro, ou para a Antena 3, eu acho que era Antena 1 ou Antena 2, já não me lembro porque a emissão era assim particular. E eu estava a preparar-me para entrevistar quem era na altura o Presidente da Câmara do Porto, o Nuno Cardoso, e nisto sinto assim uma mão e ele diz, pá, atenção e tal, ou seja, ele tentou roubar-me o convidado porque ia entrar em direto. Sim, claro, pá, eu tinha tempo, podia fazer a entrevista depois. Ele fez a entrevista dele e depois, pá, veio assim a Álvaro, super aceleradão, e eu disse, pá, obrigadíssimo, desculpa, tal, obrigado, pá, passou. E eu disse, pá, olha, perdi a oportunidade de dizer, gosto muito do seu trabalho, aquele clássico, não é? Mas pronto, pá, segue. Passado, pá, 2 anos, eu estou a trabalhar na Rádio Nova e ele entra lá na rádio. Isto foi uma fase em que o Álvaro deixou a RDP e foi trabalhar para a Rádio Nova. E na altura não sabia que aquilo se ia efetivar. Rádio Nova era do quê? No Porto, uma rádio do Porto. Faculdade? Não. Uma rádio local do Porto já com muitos anos, vai fazer 30 anos em setembro. É uma belíssima rádio. Um dia que vão ao Porto, eu continuo a ouvir muita Rádio Nova. Acho que é uma rádio com excelentes profissionais. Manda o currículo. Muito boa música. mas ouçam que continua a ser uma rádio para mim de excelência no Porto e foi uma belíssima escola. A única pena que eu tenho da Rádio Nova, quando comparada com a de hoje, é que
Eu entrei, éramos 15 jornalistas. E pronto, hoje a redação É um. não é mas se calhar são 2. Isto está a acontecer em muitos sítios também. Sim. Eu ainda apanhei ali um período vibrante da rádio e para quem estava a começar como eu foi incrível, não é? Mas estava-te a contar a história, porque eu lembro do Álvaro ir para lá e a cena foi, o que é que este gajo vem para cá fazer? Tipo, esta estrela, nós somos aqui, era aquela ideia de, estamos aqui tão fixe e agora vem aqui este artista armado ao carapau de corrida e tal, e passado um mês já tínhamos uma relação muito fixe que dura até hoje, e o Álvaro é uma das grandes razões para eu fazer rádio, e continuamos muito próximos, e foi muito fixe porque foi precisamente o contrário, não é? Ele vestiu aquela camisola da Nova, e é um gajo que é muito fixe porque os anos passando por ele, como passam por toda a gente, ele continua a ter o mesmo entusiasmo e uma coisa muito porreira que é de... gosta de ver talento à volta dele. Há aquela malta que às vezes que tem algum talento, nunca tem muito, tem algum talento e parece que não gosta muito de estar bem rodeado porque se calhar faz mas vamos para convidá-lo, não é? É verdade. Se calhar pode ser a nossa ponte. Não, aliás, já houve uma vez que eu o convidei, só que foi um bocado em cima da hora, mas ele disse, olha, com mais tempo, porque eu depois tenho que ir para o Porto, avisem-me que... Então mas ele disse, breve, sim, disse, porque eu avisei para ir no domingo. Pois, Às vezes faz convites um bocado... E o que eu digo, não é? Exato. Essa profissão de radialista e de conhecedor... apaixonado pela música, se dividisse, tu ias para qual? Serias radialista? Ou seja, radialista ou nunca mais ouvi música? Radialista ou ouvir música? Nunca, assim posto, quer dizer, eu tenho que pôr comida em cima da mesa, não é? Portanto, Exato. Mas eu poderia fazer rádio sem música. Aliás, eu poderia não fazer sequer... A música tem uma vantagem grande, que é tu no dia... Quer dizer, tu não precisas, tempo, não é? Não, e não precisas trabalhar nisto, não é? Tipo, muitos dos grandes conhecedores, ou conhecedores eu não gosto da palavra, mas os grandes apaixonados que eu conheço não têm nada, absolutamente nada a ver com a indústria, com nada. São fãs... genuínos que não há ninguém que goste mais do David Bowie do que aquele fã que só gosta do David Bowie, que não é? Sim, exatamente. E não tem que ganhar a vida a escrever sobre ele ou a falar sobre ele, não precisa disso. Portanto, esse espaço da música poderia sempre existir na minha vida. A rádio é diferente, a rádio de facto tem um lado que, aquela história do bichinho da rádio, não é? Mas que existe, que eu acho que até nem é assim tão difícil de explicar, não é assim tão... Acho que há um lado íntimo da coisa, tu não... olha, nós hoje agora estamos até aqui ligados em diferentes plataformas e apesar de tudo sabemos mais ou menos quantas pessoas nos estão a ouvir, mas não sabemos como é que elas nos estão a ouvir. Há um lado é imagem, quer dizer, se pensa nisso... Podem estar todos nus. É isso, agora se calhar essa parte... Não. Mesmo quando ligam para a rádio, gosto muito desse programa. Exatamente, podem estar de roubo, tudo para matar alguém. E agora só ligar aqui para a prova oral. Mas olha, vocês estão aqui os dois e é um bom exemplo. Estão a estragar o programa porque estou cá eu, mas vamos imaginar que não tinham convidado. Vocês os dois microfones e pouco mais, e chegava. Podia chegar, se tivessem alguma coisa para dizer. Isso é muito raro. Então, neste meio, por exemplo, em comparação com a televisão, eu não tenho muitas saudades de fazer televisão. Há coisas que eu continuo a gostar de fazer, e até na Antena 3 tem essa possibilidade de trabalhar coisas mais documentais e tal. Isso eu gosto muito de me sentar à mesa com o editor de imagem e dizer corta aqui, corta acolá, não, vamos antes. Isso continua a ter muito prazer em fazer isso. A ideia de aparecer e coisa do género, não tenho nada contra, mas não me motiva muito, não vou contrariado, nada disso, mas não vou pisar ninguém, nem para isso nem para outra coisa, não é? Mas não me vou pôr em bicos de pés para fazer. Mas uma das grandes diferenças, e por isso é que muita gente às vezes que trabalha em televisão e em rádio diz, a rádio, não sei o quê, tem a ver com isso, que é, tu na televisão, tu tens 3 câmaras, um realizador, um anotador, uma maquiadora, um assistente de realização, basta um daqueles, até, olha, basta um desses gajos não gostar de ti, estás sentado, não é? Se for maquilhadora então, estás tramado. Basta um deles não ser competente e o teu trabalho pode não sair bem. Sim, a rádio tem esse lado um bocado de ofício, de lado meio artesanal, pois eu gosto muito disso, que é... à medida que o tempo passa, eu tenho algum medo que isso deixe de acontecer um dia, mas acho que ainda estou muito, muito longe de acontecer. A ideia de fazer isto de segunda à sexta, para mim é incrível. E há muita gente que diz, mas tu não preferias só ter um programa de autor, não sei o quê. Não, a ideia de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, na semana a seguir, segunda, terça. A ideia do ofício, tu sentes que... Eu não sinto que ontem
que hoje foi melhor do que ontem. Eu não sinto isso, ninguém consegue, estou muito perto, não é? É um bocado aquela ideia de está o teu nariz, tu não vês. Mas eu sei que estou, não é? E é um bocado, aquele palé um bocado oriental do japonês que faz kimonos e que só ao fim de 20 anos é que acha que faz aquilo bem. Mas há esse lado de ofício, de fazer aquilo todos os dias, de todos os dias dizer bom dia, de todos os dias arranjar uma maneira diferente de dizer uma coisa que vais ter que dizer todos os dias, que eu continuo a gostar muito e que continuo a achar muito mágico na rádio. Então, mas a ideia da repetição não te aborrece? Não, eu acho que a repetição pode ser em si Zen. Não, pode ser... Pode despertar em ti criatividade. Okay. Tipo, eu acho que ela pode ser um desafio para a criatividade. Mas também não na é fácil. Rádio não acaba, a repetição não é assim tão grande, diria eu. Mais ou menos tens que dizer todos os dias as horas, tens que dizer todos os dias, tens todos os dias do trânsito. Sim, no caso dele ele tem uma coisa muito mais mecânica. Nós aqui estamos... Vais passar 70 vezes a mesma música, não é? Pois, ok, não estava a pensar nesse sentido. Mas isso pode ser desafiante, isso pode ser, não tens que procurar sempre ser brilhante a fazer isso, antes pelo contrário. Não te deve fugir o pé para uma espécie de discurso elaboradíssimo que depois ninguém... Há espaço para tudo, não é? Estou aqui a falar, há espaço para tudo, mas estou a falar do meu trabalho. Mas isso pode ser um desafio, uma pessoa estar ali a arranjar uma maneira diferente de dizer exatamente a mesma coisa que está a dizer há 2 meses a esta parte. Eu sinto sempre que isto é um bocadinho um recreio. Nós vimos para aqui. Recreio no bom melhor sentido. Em relação, então... Sim, não, que eles têm música, que ele tem... Mas isso também tenho curiosidade nisso. Porque achas? Não sei, se calhar fartavas-te. Pois, mas olha que eu percebo o que tu estás a dizer, mas eu acho que há hoje, mais nos sítios mais convencionais, mais espaço para o que tu estás a chamar hoje de recreio. Eu todos os anos, quer dizer, há um tempo esta parte, vou todos os anos a uma cena chamada Radio Days. Pá, e o que é? São rádios europeias, embora também haja sempre malta de Austrália, Estados Unidos, a discutir o futuro da rádio, para onde é que isto vai, para onde é que não vai e tal. E aquilo termina com uma cena chamada não sei quantas ideias em 30 minutos, assim uma coisa. Ok. Pá, aquela onda meio speed dating. Mas cá ou... Não, já posso dizer isso, já sabe para onde vai ser em Portugal. Vai ser em Lisboa. É uma pipa de massa à entrada, mas... Para ti? Para mim, não, mas tipo, nós podemos ir... Tu podes ir, mas... esse ring que tens aí, convém que vendas. Exatamente. E o do Chico também? O Chico também. Ok, e o do Vítor? Pronto, o Vítor também, acho que... Não, 3 rings já conseguem ir e até conseguem, se calhar, ir a este e ao próximo. Ok. Mas de facto é um sítio onde se discute rádio com profissionais enormes e depois com realidades muito distintas, com mercados muito gigantes. E há 2 anos, nesse último painel em que as pessoas vão lá, dizem uma ideia em 30 segundos e vazam, estava uma fulana da NPR e a primeira coisa que ela disse foi: pá, façam-me um favor, falem com mais pessoas, não entrem, pá, não abram o microfone e não digam hello, good morning, Rose. Pá, e toda a gente se riu na sala e eu estava a pensar assim: mas estão aqui 4.000 profissionais da área, quantos gajos é que aqui fazem esta merda que ela está a dizer, não é? Pronto, mas... Stand-up radiofónico para radialistas. Estás a lembrar o Good Morning Vietnã? Que é um estilo também, e quando é bem feito é incrível. Pois. Mas se calhar hoje em dia já é... Mesmo assim, há gajos muito bons a fazer isso. Ainda nas rádios interiores continuas a ter isso. Sim, cá há muitas linguagens muito diferentes. Também acho que eu contra mim falo, que eu não sou nada, vou utilizar uma expressão agora que eu odeio, não sou nada fora da caixa, não tenho esse lado de... não tenho sequer a pretensão das pessoas acharem que nota-se logo que é o Luís Oliveira, se calhar devia ter uma personalidade mais assumida, não tenho, olha, é o que é. Mas ainda há coisas muito diferentes e acho que às vezes essa normalização também é perigosa, não é? Nós estamos todos a começar a gostar assim de um normalzinho que não choque muito e mais não sei o quê, então depois mesmo os gajos que chocam por razões idênticas, não é? E às vezes essa ideia de tu ouvis os americanos têm a expressão do radio personality, não é? Que quem conhece a história de um tipo como o Howard Stern, é fácil a gente se lembrar daquelas macacadas, dos anões, das miúdas com as mamas de fora e mais não sei o quê. Mas há ali um trabalho incrível, há ali um comunicador muito acima da média e há milhares de gajos como aquele foi um dos que teve mais popularidade. Sim. Há espaço para muita coisa. No mercado como o nosso, nem tanto, e é ótimo que hajam programas como este, que existam programas como este nestas rádios, e eu acho que a tendência até é aparecerem mais.
porque pelo menos a linguagem abre-se a outros. Quer dizer, se vocês quiserem amanhã fazer um programa que não dizem a letra A, se calhar bem. Olha, é quase uma impossibilidade. Mas pois é. É uma das coisas que podes dizer. Eu não estou a dizer que o programa vai ser um sucesso. Não há ninguém a fazer isso. O que não é necessariamente bom, não é? Não é pela coisa nunca ter sido feita, mas há um espaço à criatividade que hoje é difícil num meio como o português, está assim um bocadinho ensimismado, e pronto, eu tenho o tamanho que tem, também isto eu nem sequer estou aqui a dizer muito mal do mercado, é o que é. Eu acho que, e curiosamente, até falando um bocadinho disso, eu sou um bocadinho contracorrente nisso. Eu acho que se faz muito boa rádio em Portugal. Espaços, mas faz muito boa rádio em Quando Portugal. dizes novos formatos de programas na rádio, aqui onde é que entram os podcasts? Porque agora vieram os podcasts, não é? Não acho que isso a certa altura vai chocar, ou seja, as pessoas vão deixar de ouvir a rádio? Não, já choca um bocado, Sim. não é? Eu acho que a ideia de... a rádio tem uma coisa... Para começar, é um único... Enquanto objeto, se a gente pensar no autorrádio, não, o rádio, pá, é das poucas coisas que só faz uma coisa. Uma coisa. Só dá para ouvir rádio. Não, pá... A minha Bimbi faz bacalhau com natas e sopas e caipirinhas, não é? Nunca confiar numa máquina que faz essas duas coisas. Mas a rádio não serve só para... Pá, o teu telemóvel hoje manda fotografias, recebe e-mail, faz muita coisa, não é? Portanto, eu acho que esse objeto tem os dias contados, de facto. Por isso tem os dias contados. Vai migrar para outras coisas, vai se juntar com outros, tudo. Já está a acontecer, não é? Não estou a dizer nada sequer que seja muito visionário. Sim, exato. Acho que nós vamos consumir áudio. Venha ele de onde vier, venha ele de uma rádio como uma Rádio Movimento, uma rádio como a Antena 3, de um podcast feito numa casa ou numa cave. Portanto, a ideia... E, aliás, mas achas que os dois vão conseguir continuar a coexistir? Não, tu hoje em dia fazes o programa e passado uns minutos já dá em podcast, não é? Sim, eu acho que a médio prazo isso pode condicionar o futuro de algumas rádios, tal qual nós as conhecemos, naquela ideia de um contínuo de programação. Pois, era mais aí que eu... Isso pode... Rádio de companhia, não é? Pode, mas a médio prazo, a médio e longo prazo. Mas ao mesmo tempo nunca se consumiu tanto áudio como agora. Qual é o objeto que vocês acham que mais tem vendido nos últimos anos? Quando pensam assim, numa coisa que vendeu incrivelmente muito nos últimos anos, e já não estamos a falar nos últimos 2 anos, que era nos últimos 6 ou 7, o que é que vos vem à cabeça assim? Fones? Headphones, Em que toda a gente usa fones, toda a gente. Portanto, quando comparado há 10 anos atrás, portanto, o segredo é a gente conseguir meter o nosso conteúdo nas orelhas daquelas pessoas. Exato. Agora, se eles estão a ouvir rádio, se estão a ouvir podcast, se estão a ouvir uma rádio online, FM, se estão a ouvir um programa de televisão que também tem uma versão de rádio, isso depois interessa pouco, não é? O desafio vai ser, no meio deste mar de conteúdo, a gente conseguir meter lá o nosso. E para que é que serve o vídeo nesse caso? Porque é que há tantas rádios Este é um dos exemplos, mas vocês também fazem as manhãs da 3 filmado, a Rádio Comercial também faz as rubricas. Porque é que se tem essa necessidade de filmar a rádio? A BBC aqui há uns tempos mudou um bocadinho o conceito, não é o conceito, mas pensou a rádio da seguinte forma: ouvir, ver, partilhar. E eu acho que isto serve para a rádio porque serve um bocadinho para a nossa vida, não é? Ou seja, muitas vezes nós temos essa vontade, sobretudo a ideia de ouvir / ver e depois o partilhar. E eu acho que muitas vezes a imagem na rádio serve para isso, porque muitas vezes tem um maior encanto, porque o áudio per si tem um problema que também não vou dizer nada de novo, mas que nunca vai conseguir ser viral por si. O áudio, é muito difícil, muito difícil isso acontecer. Há vídeos completamente patetas que só acontecem porque têm a imagem, mesmo porque aquilo não acrescente muito. Há uma cara a reconhecer, não é? Sim. E tem uma ideia quase de movimento que te apetece. Isso tudo é o tempo que nós vivemos também, não é? Sim, claro. Aquilo pede-nos. Se tu tiveres só o áudio, eu noto isto um bocadinho, por exemplo, na maneira como consumo música. Eu agora nem tanto. Estou com muita dificuldade em fazê-lo porque estou entre 2 casas e não tenho sítio para ouvir música nesta altura. Fixo, mas eu disciplinava-me para ouvir música, porque tinha que ser, e às vezes o disciplinar era tentar fazer com que, sei lá, ali 1 hora eu só ouvisse música, e quando digo só ouvir música é não estar com a televisão ligada e sai do pelo, isto parece uma coisa, ouvir música parece, ouvir música, mas se tu só fizeres aquilo na tua vida como ela está hoje... Mas é o que tu perdes,
às vezes até nem é, repara, e nem era às vezes naquela ideia de vou preparar uma entrevista, era vou tirar prazer do que estou a fazer e tirar o prazer total do que está aqui a acontecer. Como ler um livro. E não é nada fácil, e o áudio também tem um bocadinho esse problema, como parece menos exigente, porque te permite fazer outras coisas, não é? Tu dizes, pai, eu sou capaz de ler um livro e estar a ouvir o Cacofonia, não é? Exato. Parece que é possível, não é? E eu acho que isso tem a imagem na rádio tenta combater um bocadinho isso, tenta aumentar o grau de atenção. E eu acho que ela às vezes, muitas vezes não faz sentido, não faz sentido nenhum. Houve uma altura que as pessoas andavam todas a experimentar, e não é só em Portugal, mesmo rádios internacionais faziam isso. E havia uma espécie de, sei lá, de câmaras de segurança nos estúdios e, não quero ver ninguém comer uma maçã no estúdio mesmo. Ninguém quer, não é? Não é fixe. Mas por acaso... Ok, mas aqui estamos todos a conversar. Sim. Não é? Agora imagina que eu levanto para coçar aqui o rabo e tal, porque isto estava assim um bocado mal. Ninguém quer ver isso. Mas faziam isso tipo de programas com isso? Estava-se a tentar perceber para que é que aquilo servia. Mas eu quero ver isso está... Não sei, mas estava-se a tentar perceber para que é que aquilo servia e também há ali um rebentar do voyeurismo e era para tentar perceber se aquilo também... Que resultado havia, porque sempre houve aquela ideia da magia da rádio, não é? Então, deixa-me lá ver. Eu já não vivi esse tempo. Eu já não vivi esse tempo, mas contam-se imensas histórias do locutor com a voz sexy que recebia cartas de amor e pronto, e depois quando viam era uma fraca figura atrás do microfone, mas tinha uma grande voz, não é? Pronto, esses tempos de facto essa magia perdeu-se. Pronto, terminamos este programa. Vou dar aqui temos mais... Eu só queria perguntar ao Luís se tu costumas sempre fazer festivais? Estás cheio de energia para os festivais ou já... Olha... Eu apanhei-te no Primavera. Sim, Primavera gosto muito, acho que é relaxado e tal. Tenho só essa última pergunta. Este ano vou fazer poucos. Este ano, este fim de semana há já mas eu vou estar em Londres, vou ver o Bob Dylan e o Neil Young. Estou só malta nova assim. Os dois no mesmo dia? Sim. No mesmo sítio? Sim. Coisa pouca. Minha prenda de Natal. Foi boa prenda. Foi. Eu estimava bem esta moça. E depois, na semana a seguir, é o Super Bowl, que queria só ir ver um concerto lá, gostava mesmo de ir ver, portanto, começam, se calhar não vou, porque fica difícil. Vou estar a trabalhar em Sines. Okay. E depois, provavelmente, vou fazer também o Iminente, mais no final de fevereiro. Eu não, sabes que eu sofri muito, não sofri cada palavra, mas vai estar nos festivais todos, vai estar, e eu nunca foi a minha cena, meu. É uma oportunidade de ver muita coisa, mas eu nunca tive. Olha, o concerto do Neil, um dos melhores concertos que eu vi na vida foi o Neil Young no Alive. E acho que é aquele concerto e aquele dia em que eu digo, não é assim que eu consumo isto, que é. Sabes quando tu vês um concerto quando eu vejo um concerto como aquele, eu quero ir dormir para casa e pensar naquilo. Eu não quero ver nada na tenda às 3. Sim. Não quero. Provavelmente estão lá pessoas que não estão lá para ter essa experiência. Não estão com o mesmo mood que tu. Exato. Eu não, se calhar tenho um grande coração, eu não tenho. O meu coração não cabe mais. Tá? Eu lembro quando fui a primeira vez ao Primavera de Barcelona. E que tal? Nunca mais lá ponho os pés. Porque é demais, meu. É demais. É muito palco. É muito palco. Não há ninguém que. Muita coisa. Eu lembro de um dos dias, eu quis ir ver era o Stinário N, só ver uma banda que começava muito cedo. Depois era o Nick Cave à 1 da manhã. E antes do Nick Cave era o Wu-Tang Clan com a banda toda. E eu bem. O Wu-Tang Clan. E a certa altura faltam, sei lá, para o fim de 40 minutos de concerto. Eu saio dali para ver o Nick Cave. Onde é que eu estou com a cabeça, meu? O que é isto, meu? O que é que... nem tudo... Alguém que diga... Alguém na vida que vocês conheçam que diga o melhor restaurante do mundo é aquele restaurante de rodízio? Pois. Não. Bem, nem vou mais aos festivais. Não é isso. Eles cumprem um papel. Eles cumprem um papel e são ótimos. Eu acho que há um shitex com aquilo que depois é verdade. E depois tem um problema que é quando eles banalizaram, ainda bem que se banalizaram em Portugal, porque nós vivemos também tempos muito afastados. Uma parte importante. Mas muitas vezes o que acontece é que no meio disso tudo tu espremes e artisticamente relevante não aconteceu nada naqueles 3 dias, não há nada que tu leves para cá. Eu tento combater hoje isso um bocadinho quando vou, em trabalho é sempre diferente, porque tens a Carola no trabalho, mas se eu tiver que ir lá sábado ver aqueles dois
Também tentas não ser o hater, não é? Não, aquilo faz parte, porque aquilo também para mim também teve um papel enorme de ver coisas que eu não veria de outra forma, e nós até hoje em dia já se calhar não será assim, mas aquilo, me lembro do rebentar dos festivais no início deste século, e aquilo era uma espécie de Interrail dos pobres, mas no bom sentido Talvez da aquele coisa, mítico não é? Sudoeste. Qual deles? Gente, não sei. O da Elsa? Não. O de Blur? Não. A primeira vez que eu fui ao Sudoeste foi para aí 2001, ou coisa do género, foi... Pois é, a Elsa vem, desculpa, a Elsa vem do... Vem daí, vem. Foi ver já me lembro, Alanis Morissette, Black Rebel Motorcycle Club, Chemical Brothers, Rodrigo Leão, na altura era uma misturada fixe, mas... E também é outra coisa que eu também acho porreiro, que é... Tenho alguma saudade disso. Acho que os festivais se segmentaram demasiado e às vezes é só mais uma banda de Brooklyn, meu. Estás a ver? Tipo, não... Nós vamos isolar estas frases. Porquê? Porque são boas frases. Só essa do rodízio, eu vou ficar a pensar nisso. Vou ficar a pensar nisso e vou dizer a toda a gente que for ao live. Faz aquilo. Mas não digo que foste tu. E depois é fixe, porque há um lado ótimo nos festivais, que é... aquilo são 3 dias em que as pessoas podem ser quem quiserem, e aqui em Portugal até nem há muito essa cultura, porque tu vês as imagens de Glastonbury e os gajos vestem-se de coelho e pronto, também metem outras coisas, não é? Mas, ou seja, aquilo é uma cápsula de escape. Sim, liberdade, que te permite ser durante 3 dias, esquece o trabalho, esquece os exames, arranjas uma namorada nova, recuperas a namorada antiga, pronto, isso é ótimo, e há ali uma ideia de celebrar a boa onda, e as pessoas estão realmente bem dispostas e com a vontade de estar bem dispostas, isso é muito fixe. Artisticamente, estou a ficar velho, pronto, prefiro estar sentado na aula magna ou a ver uma coisa... Luís, o que é que tu gostavas mesmo de fazer na rádio que ainda não fizeste? Podes dizer. Vá. Gritar durante 2 minutos. Olha, eu quero fazer um programa, e já escrevi meio, só para ver se era capaz, e acho que sou. Quero fazer uma coisa que seja uma espécie de enciclopédia com música. O que é que eu quero dizer com isto? Quero fazer um programa sobre estradas. A ideia não é minha. Eu vou roubar. Certo, isso é bom, sempre ser honesto. O melhor programa de rádio de todos os tempos é o programa de Bob Dylan. Chama-se Theme Time Radio Hour, está todo disponível na net, portanto está para ouvir. E o que ele faz é, com a música popular americana, tem um programa sobre a escola, um programa sobre pais, um programa sobre o diabo, um programa sobre o beisebol, pronto. E conta, vai encadeando história e música tudo junto. Eu gostava de fazer uma coisa muito parecida, com 2 nuances. Uma delas era trazer aquilo para a minha música, ou seja, para uma espécie de música popular, pós-Elvis, porque o Dylan vai mesmo ali a uma ideia de raiz americana e tal, coisas incríveis, embora também tenha coisas modernas. Mas passa música? Passa música. Passa música. E depois ter até uma ideia de arquivo lá. Imagina que tu, sei lá, estás a fazer um programa, isto foi uma das coisas que está mais ou menos escrita, estás a fazer um programa sobre ruas e queres falar da Rua do Carmo e queres passar a música dos HF, mas queres ouvir o incêndio, queres ouvir a reportagem do incêndio dos armazéns do Chiado. Mesmo enciclopédia, tudo o que tem a ver com a Rua do Carmo. Sim, isso dá muito trabalho. Não sei se vou ser capaz de o fazer. Se calhar é aquela cena para fazeres aos 60, não é? Com mais conhecimento. Com mais conhecimento também, porque é importante. Mas é fixe, porque às vezes acho por ti. No outro dia, por exemplo, estava a pegar numa estrada, aquela música do McCartney, The Long and Winding Road, e estava a pensar, o primeiro programa que pensei era sobre ruas e estradas. Se calhar vamos roubar esta ideia. Não, está gravado. Isto tem a data depois. E dei por mim à procura, olha lá, coisa idiota. Qual era a estrada do mundo que tinha mais curvas? Não sei, mais rotundas eu sei. Qual é? Mais rotundas São na Madeira, não? Não, é Viseu. É Viseu. 196. Desculpa, eu sei mesmo isto. Olha, já fiz aqui mais uma. Lá está, não vai ser meu ajudante para este programa, na pesquisa. E tu dizes assim, caramba, que informação inútil eu estou aqui a procurar. Mas de facto aquilo enriquece e há maneiras de depois aquilo se tornar interessante. Não sei, gostava de um dia fazer uma coisa dessas. E outras coisas, não sei bem o que é, mas muita coisa. Quero fazer muita coisa em rádio. Luís, nós estamos a terminar, mas queria pedir uma sugestão. Não sei se queres deixar essa de Bob Dylan ou se queres sugerir uma sugestão outra coisa. Qualquer coisa. Pode ser roupa, pode ser música. Pode ser não rebentar o micro. Não rebentar o micro. Uma sugestão de género... comida. Mas não é para ouvirmos uma música? Não, é uma sugestão que deixamos sempre, pedimos aos convidados para deixar para as pessoas. Uns fones. Algo que viste hoje. Exato. Consumiste durante o fim de semana. Estava-me a lembrar.
Isso agora apanhou-me um bocadinho desprevenido. Mas olha, assim. Pode ser fazer 3 ou 4 coisas. Pode ser um documentário chamado Rolling Thunder Review, que é o último documentário, ou se calhar mockumentary, mas isso depois descobrem, do Bob Dylan, feito pelo Martin Scorsese. Estou a ler a biografia do Questlove, vem cá amanhã, o Homem dos Roots. Estou a meio, é muito divertida. Não vou acabar. E foi curioso, ou seja, não estou a ler porque ele vem cá, não é? Sim, trabalho. E olha, surgiu um vinho que vi este fim de semana que é incrível, que se chama Quartzo, que é ali da Serra de São Mamed, em Porto Alegre. E vale a pena se quiserem. Se calhar fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Exatamente. Ver o filme, acho que dá. E um Acho que copito de... Acho que dá. Tem sugestões? Não, então, o Luís já deu 3. Não vou agora estar aqui a entregar nós também, não é? Uma por ela. Exatamente. Luís, muito obrigado. Obrigado, Luís. Foi ótimo. Muito obrigado. Obrigado, Francisco. Francisco Correia, muito obrigado. E o Cacofonia volta para a semana. Hoje acaba mais cedo, mas voltamos para a próxima. Exato, com 1 hora ou 2, não sabemos. Não sabemos. Meia hora, se calhar, ou não voltamos. Pois vemos. Obrigado. Tchau. Cacofonia.